Alterações contratuais, remanescente de obra pública, cláusulas exorbitantes. Que bicho é esse? Esse é o tema da aula de hoje. Quer saber mais? Vem comigo. Olá, professora Elisa Faria. Nosso tema de hoje é contratos administrativos. Eu sei que você até arrepia quando vê essa palavra, né? Mas vai dar tudo certo, ok? 10 minutinhos comigo e a gente vai entender 3 temas bem importantes. A gente começa com a ideia de alterações contratuais. Olha que cabulosa essa questão da CESP e a gente vai ver se ela é difícil ou não. Vem comigo. Acerca de atos administrativos, licitações, contratos, julgue o item a seguir. Isso é normal, às vezes a CESP coloca um tanto de assunto e aí as assertivas são cada uma de um tema diferente. Aí vem um tema com o enunciado. O Ministério Público de determinado Estado da Federação, visando reformar seu edifício sede, firmou um contrato administrativo. Iniciada a execução do contrato, a administração resolveu modificar unilateralmente o contrato em decorrência de acréscimo quantitativo do objeto. Na sua cabeça, grifa aí as palavras unilateralmente, acréscimo quantitativo, tá bom? E aí vamos ver o que é para julgar. É para julgar a seguinte assertiva. Nessa situação, o contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos realizados até o limite de 50% do valor inicial atualizado do contrato. Não, professora, eu já vou desistir agora. Não desiste, é tão fácil. Olha aqui, guarda comigo, olha lá. Foca aqui, ó. Artigo 65, parágrafo 1º, alteração contratual. Existe um contrato com um valor X. A administração pública pode alterar esse contrato unilateralmente, ou seja, mesmo que a outra parte não concorde, porque a gente tem ali uma supremacia do interesse público sobre o interesse particular. Pronto. Qual é o limite dessa alteração? Quando a alteração é qualitativa, guarda aí, qualitativa, pode ser em qualquer valor, tá bom? Então, exemplo. Ia construir um hospital, teria escada, aí hello, não pode ser escada, precisa de elevador, aí o elevador pode ficar uma fortuna que não tem problema, porque é uma alteração qualitativa, para melhor atendimento aos fins de interesse público. Quando a alteração é quantitativa, a lei estabelece que você pode ter acréscimos de até 25% para compras, obras, serviços e até 50% para reforma de edifício. É o caso que está aí nessa questão nossa. O decréscimo, a supressão contratual, só pode ir até 25%. Então, a gente tem uma linha, que é o valor que tem a base do contrato, acréscimo de até 25%, supressão de 25% é o padrão, podendo chegar ao acréscimo de 50% para reformas de edifício. Acima desses valores, 25% para obras, compras e serviços e 50% para reforma, não pode aumentar mais nada, porque seria caso, inclusive, de improbidade administrativa. Então, não pode haver acréscimo acima desses patamares. A supressão para valores menores do que lá o 25% até pode, mas desde que haja concordância do licitante, portanto, já seria bilateral e não unilateral. A gente pode aprofundar esse tema na teoria, o que você acha? É difícil, mas você vai entender tudo, vai ficar fera nesse assunto, basta aprender direito administrativo de verdade. Bem, qual é a nossa próxima questão? Vem comigo, olha lá. Nessa questão, a gente tem aqui as obras de construção de um ginásio, de esportes atingiram o percentual de execução fiscal de 90%, ou seja, já tinham construído 90%, aí a construtora parou, não construiu mais, eu tô com preguiça de ler o trem todo. E que ensejou consulta dos gestores, blá, blá, blá. Dentre as alternativas legalmente possíveis, o que pode ser feito? Vamos conversar primeiro, aí a gente olha as alternativas? Olha lá o que está falando. Foi contratado um licitante, foi feita uma licitação, aí o licitante A, B, C, D, o A ganhou, começou executando bonitinho, fez 90% da obra toda e parou. Parou de executar, parou de receber. Esse dinheiro que está sobrando pode ser aplicado na finalização dessa contratação, desde que eu vá obedecendo a ordem classificatória para o segundo colocado, o terceiro colocado, e desde que observado o preço do primeiro. É isso que está dizendo aqui nessa questão. Só que olha como vem escrito nas assertivas da nossa FCC. Temos assim:
poderá contratar o remanescente de obra com o licitante classificado logo depois daquele que foi contratado, nas condições e valores por este apresentados, mediante dispensa de licitação. Agora que você descobre como eram importantes aquelas aulas de português e que aquelas questões de português que você ficou lá estudando não serviam só para a matéria né, de gramática, morfossintaxe, aquela coisa toda, mas para uma questão como essa daqui. Poderá contratar o remanescente da obra, o restante da obra? Poderá. Com um licitante classificado logo depois daquele que foi contratado? Poderá. Nas condições e valores por este. Quem é este? Este último. Quem é o último aí na frase? Contratados. Tá vendo aqui, ó? Este contratado, viu aí? Ele pode ser contratado com o preço deste último. E se falasse assim, pelo preço daquele, o daquele seria o segundo colocado e aí já não poderia. Então, se nessa frase da FCC a gente trocasse a palavra este pela palavra daquele, aquele lá atrás, a frase já estaria errada, tá bom? Essa é a nossa assertiva verdadeira. Vamos conhecer as outras quatro. D. Deverá licitar a execução da parcela de obra restante, desde que mantidas as mesmas condições e valores da contratação original. Ora, se não foi possível, obedecendo ali o segundo, o terceiro colocado, contratar um deles, vai ter que fazer uma nova licitação mesmo, mas não necessariamente vai conseguir manter o preço da primeira, porque aí já é uma outra contratação, um outro tempo, né? Não dá pra gente garantir que o preço vai ser o mesmo. Poderá celebrar contratação direta com qualquer interessado. Opa, não pode também não, né? Senão podia ser já uma forma de burlar a lei 8666, colocando ali um outro contratado, o primeiro desiste para outro assumir. Então também não pode fazer uma contratação de qualquer pessoa. Deverá dar início a novo procedimento de licitação, com integração, integral. A pessoa não está lendo, eu vou te explicar. Equipe técnica, eu preciso de um slide maior. Com integral instrução, exceto quanto ao projeto básico, sendo imprescindível sua apresentação. Olha ali. Ah, lá vem a FCC com essa tal de palavra prescindível. O que prescindível significa? A frase está toda errada, mas vamos ali. Prescindível a apresentação de projeto básico. Se eu falar que é imprescindível você estudar, eu estou dizendo que é muito necessário que você estude. O projeto básico é prescindível ou imprescindível? Imprescindível. Não tem como realizar o projeto, a licitação sem o projeto básico. Cuidado, tá? A palavra prescindível aí, ó, essa aqui, ó, pode pegar você, grifa ela e coloca aí, igual a desnecessário, contrário de imprescindível, tá bem? Cuidado com essa questão, essa palavra cai muito aí nas provas da FCC. Bom, na letra E, poderá celebrar contratação direta mediante inexigibilidade de licitação. Inexigibilidade a gente já sabe, artigo 25 da lei, só tem aqueles 3 casos lá, né? Já falamos lá conversando sobre licitações, ou é a contratação do artista, ou é a contratação do profissional de notória especialização, ou são os casos de fornecedor único, não inventa moda, não tem outro caso de inexigibilidade para você tirar ali da lei 8666, combinado? Bom, então nessa nossa questão da Fundação Carlos Chagas, a resposta é a letra A. Pode, havendo um remanescente de uma obra, ou seja, um tanto de serviço que ainda não foi feito, um remanescente, contratar o segundo colocado, esse não querendo o terceiro e assim por diante, desde que se observe o preço do contratado original, do primeiro colocado, do licitante vencedor, tá certo? Esse termo aí, então, por este apresentado, diz respeito ao contratado original. Facinho? Bom, eu sei que a FCC pega pesado, difícil é fazer no tempo que ela exige, porque se você tivesse tempo, acertava todas as questões, tenho certeza. Vamos lá? Questão da Fundação Getúlio Vargas. Prefeituras costumam descentralizar alguns de seus serviços, não só prefeituras, e aliás nem se fala prefeitura, é município, mas deixa pra lá, né? O que a FGV arrumou nessa questão? E para isso são assinados contratos com prestadores de serviço. Trata-se de uma característica dos contratos administrativos. Deixasse aquele enunciado horroroso para trás e pegasse só isso daí, ó. Trata-se de uma característica dos contratos administrativos. Presença de cláusulas exorbitantes. Sim, é isso que caracteriza o contrato administrativo. Cláusulas exorbitantes,
cláusulas exorbitantes, né, são aquelas cláusulas que permitem a alteração unilateral do contrato, que permite a aplicação de sanções lá ao licitante quando ele apronta alguma, tá bem? Então, artigo 58 da lei, as cláusulas exorbitantes caracterizam os contratos administrativos. Podemos aprofundar isso numa aula de teoria, o que é que você acha? Então, marca aqui no nosso comentário, eu quero aula de cláusulas exorbitantes. Olha lá, o que mais? Letra C. B de bola antes. Finalidade privada do cidadão. O que tem a ver finalidade privada do cidadão com o contrato administrativo? Nada, né? Bom, imunidade... Tô falando que eu não tô lendo. Imutabilidade do conteúdo do contrato. Os contratos são mutáveis, ok? Há uma mutabilidade do contrato, especialmente no que tange a alteração qualitativa e quantitativa que nós comentamos agora há pouco, tá certo? Obediência à forma prescrita no acordo coletivo de sindicato. O que é isso? Como é que isso caiu numa prova para analista legislativo? Me ajuda aí, Fundação Getúlio Vargas. Tem hora que você complica e aí você colocou uma questão banal. Letra E. Inexigência de garantia, mas de palavra. Todo contrato administrativo pode ter garantias, elas estão lá no artigo 56. Não tem nada que é de boca na administração pública. Não existe esse contrato verbal. Se bem que ele até existe quando ele atinge o percentual de no máximo 5% do limite de convite, tá? Para compras de pronto pagamento. Mas mesmo assim não diz respeito à garantia, ok? E sim ao tipo de contratação que, em vez de ser firmado em um termo de contrato, vai ser firmado em outros instrumentos hábeis a comprovar que a contratação aconteceu. Então, nós estamos aí com a finalização dessa questão da FGV. As cláusulas exorbitantes são aquelas que caracterizam o contrato administrativo e demonstram essa supremacia da administração pública, na verdade do interesse público, sobre o interesse do particular. Se você quer saber mais sobre licitações, continue acompanhando o canal, participe também das nossas aulas de teoria, das aulas de dicas. Eu espero vocês num próximo vídeo. Até lá!